Olá, paz do Senhor para todos. Que Jesus Cristo continue nos abençoando. Espero que todos vocês estejam bem com a graça do nosso Senhor Jesus. O motivo do vídeo de hoje é sobre Malaquias 3:10. Vamos começar a fazer uma série de vídeos mostrando o que está por trás de Malaquias 3:10. Pois sabemos que este versículo, ele é o centro da riqueza de muitos líderes hoje, na atualidade. Mas eles não dizem a verdade sobre este versículo. Por quê? Porque eles não traduzem esse versículo. Convém a eles que vocês não saibam o que está neste versículo. Eu vou começar este vídeo com uma frase e no próximo vídeo pode ser que eu venha falar sobre este versículo. Aí vocês vão ver que o devorador não é o diabo. Só uma pergunta. No Novo Testamento existe o nome dízimo? Existe dízimo no Novo Testamento? É o que vocês vão ver nos próximos vídeos. Mas vamos dar andamento no vídeo de hoje. Trazeis todos os dízimos à casa do tesouro. A continuidade será em outro vídeo, Malaquias 3:10. Sabemos que na época que foi escrito este livro de Malaquias, foi mais ou menos 433, 35. E já estava bem próximo daquela época que se fala que Deus não falou na terra. Isso é para vocês se situar na história bíblica. Mas Deus diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Mas o que era que Deus estava mandando levar? Deus estava mandando levar ouro, prata, ciclo. Naquela época já tinha moeda circulando, ou seja, recursos. Muitos trocavam alimentos. Mas o dízimo, Deus nunca mandou levar em dinheiro. É o que nós vamos ver, o que está no livro de Deuteronômio. No livro de Deuteronômio, o capítulo 14, assim como outros livros, também tem as referências bíblicas sobre o dízimo. Deuteronômio capítulo 14, a partir do 22. Certamente darás os teus dízimos de todo o fruto da tua semente, que cada ano se recolher do campo. Versículo 23. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolhei para ali fazer habitar o seu nome. Prestem atenção. Vocês viram aqui que é da colheita. Mas ele também diz que tem que levar para o lugar que ele escolher e ali fazer habitar o seu nome. Deus mandou levar os dízimos para Jerusalém.
não mandou levar para outro canto. Mas isso, eles não explicam a vocês. Deus nunca mandou levar em dinheiro. Por que será que Deus nunca mandou levar em moedas, em prata? Naquela época, que eram as 12 tribos, 11 receberam herdades, ou seja, quando chegaram em Canaã, foram divididos as suas partes, as suas posses. Mas a tribo de Levi não recebeu. E era entregue aos levitas. Podemos dizer hoje que esta função é feita pelos pastores. Já pensou se você leva um cacho de banana para entregar ao seu pastor? O que é que ele vai dizer a você? Acredito que ele pode até te disciplinar. Ele não está cumprindo a Bíblia. Deus nunca mandou, pastor, levar dinheiro para o senhor. Eu conversando com um amigo pastor, perguntei por que será que Deus nunca mandou levar em dinheiro. Ele me disse, irmão, é porque naquela época não tinha dinheiro. Eu fiquei um pouco triste, mas levei em conta que o irmão tivesse esquecido que já existia dinheiro. E isto vai vir em outro vídeo. Vamos continuar. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para fazer habitar o seu nome, Jerusalém, ou seja, o templo que estava construído em Jerusalém. Vejam que quando Deus mandou levar os dízimos para Jerusalém, Deus levou em conta que os judeus iriam ter muitas dificuldades, alguns ou muitos, para poder chegar com a sua colheita, com seus dízimos lá, que era tirado os 10% das colheitas, os rebanhos, as ovelhas. Então Deus resolveu amenizar para que não fosse desgastante aquela caminhada para levar para o templo. Veja o que é que Deus diz aqui. Deuteronômio 14, versículo 25. Então vende, versículo 24. E quando o caminho te for tão comprido que não possa levar, ou seja, digamos que eles estavam lá no sul, onde fica ali o Mar Morto, a Galileia, por ali. Judá, mas tinha que levar para Jerusalém. Então eles vendiam. E quando o caminho te for comprido, que os não possa levar, por estar longe de ti o lugar que escolher o Senhor teu Deus, e por ali o seu nome. Quando o Senhor teu Deus estiver abençoado, então vende. Vejam, versículo 25, versículo 25. Então vende-os e ata o dinheiro, ou seja, guarda o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que escolheu o Senhor teu Deus, ou seja, Jerusalém. E aquele dinheiro darás por tudo que a tua alma desejar.
por vacas, por ovelhas, ou seja, Deus manda aquela pessoa vender, porque era muito longe, poderia ter aqueles animais morrerem na caminhada, mas ele tinha que vender e guardar o dinheiro, não podia tirar um centavo. Hoje é shekel, lá a moeda. Aí o que ele fazia? Vendia e guardava, escondido mesmo. E ia para Jerusalém. Chegava lá, comprava tudo de volta. Ele poderia comprar até outras coisas, em alimentos. Poderia comprar de tudo que fosse alimentos, que os judeus pudessem comer. Veja se Deus disse, olhe, você venda e leve para os levitas. Não. Deus nunca mandou levar dízimo em dinheiro, mas sim em alimentos. Então aqui você vê que o nosso Deus, ele muito cuidadoso, ele sabendo que se levasse o dinheiro, estaria igual a hoje, será? Veja se o seu pastor, ele antes de assumir esse ministério seu, qual era o carro dele? E hoje? Será que é um carro importado? Se não for, mas pelo menos é um novo. Com que dinheiro ele comprou isso? Com o seu suor. Então aqui já vimos que Deus mandou sim levar os dízimos para a casa do tesouro. E esses dízimos eram da colheitas. Vocês viram que Deus orientou, se for longe, porque tinha judeus que já moravam perto de Jerusalém, então poderia levar como colheu. Mas tinha judeu que vinha lá do lado do Mar Morto, que hoje é a fronteira com a Jordânia. Conheço um pouco daquilo ali, pois Jesus já me levou 3 vezes. Eu não tinha um centavo, mas Jesus tinha. Jesus me mandou tudo que eu precisava. É um pouco longe de lá do sul de Israel para Jerusalém. Então aqueles animais possivelmente morreriam, não aguentaria, iriam sofrer muito. Deus disse, vende, guarda o dinheiro, quando chegares em Jerusalém, compra tudo de novo e entregue. Lembrando que isso é uma falácia que dizem nos púlpitos que os israelitas entregavam os dízimos a Deus. Não era diretamente a Deus, e sim, como vocês viram, na casa do tesouro, em Jerusalém, aos levitas. E lá, Deus receberia, porque esses alimentos iriam alimentar muitas famílias. Muitas famílias iriam ser alimentadas. Por isso que Deus nunca mandou levar dinheiro. Vamos falar um pouco mais sobre o dízimo. Veja aqui esse versículo. Deuteronômio, capítulo 26 e o versículo 12. Quando acabares de separar todos os dízimos da tua colheita, no ano terceiro, que é o ano dos dízimos, então os darás ao levita, aos estrangeiros, aos órfãos e à viúva,
para que coma dentro das suas portas e se fartem. Tinha outros tipos de dízimos, mas tinha que levar em alimentos, não em dinheiro. Vou ler aqui para o pastor Ailton José Alves, o meu pastor, que em vez de ajudar os idosos, ele suga os idosos. Porque nesses 2 últimos anos que passamos com essa dificuldade, ele mandou pegar os dízimos em casa dos idosos. Isso mesmo. Eu digo isso porque eu tenho o áudio do coordenador que manda buscar. E ainda disponibiliza até mototáxi, motoboy, né, que chama, né? Para ir buscar. Pastor Ailton, Deuteronômio capítulo 26, versículo 12. Não sei se na sua Bíblia Internacional tem. A minha foi uma Bíblia humilde, mas eu acredito e creio que o contexto é igual ao da sua de rico. Quando acabares de separar todos os dízimos da tua colheita, no ano terceiro, que é o ano dos dízimos, então os darás ao levita, ao estrangeiro, ao órfão, à viúva, para que coma dentro das suas portas e se fartem. Sabemos que o Senhor recolhe muito dinheiro, mas ninguém sabe para onde vai, meu pastor. Por isso que eu digo isso, que o Senhor vai ajustar contas com Deus, pois o Senhor gasta muito, mas não trabalha. Fica só nesse ar-condicionado aí, recebendo 200 mil reais enquanto o povo passa fome. Nessa marumelo aí à noite, tem quantas pessoas com a barriga vazia enquanto o Senhor está com a sua despensa cheia? É, pastor. Fome, eu já passei muita fome. Sei o que é isso. E sei o que é que tem um pastor com muito dinheiro na mão, que não é dele, mas ele pega o dinheiro e não ajuda os pobres. O Senhor vai prestar contas a Deus. Aqui diz, pastor, no meu bairro tem muita gente pobre. Nunca vi uma cesta básica vindo do Templo Central. Porque até os irmãos que são do ministério, os armários deles, muitos estão vazios. Mas quando eles arrumam emprego, a primeira coisa que faz é tirar o dízimo. Com essa falácia, que se não der o dízimo, o diabo, o devorador, vai comer tudo dele. Isto virá no próximo vídeo. Fique todos na santa paz do nosso Senhor Jesus.